E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 6 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Cara, me veio uma reflexão na cabeça que eu achei bem interessante. E hoje eu tô realmente numa pulsão mais criativa, criadora. E vou aproveitar que mudou um pouco o meu dia, mas isso faz parte das minhas rotinas, então essa mudança, ela é ok. E gravar mais um conteúdo. A ideia foi o seguinte, existe uma linha de entendimento que traz a relação do suicídio, aquele que executa o autoextermínio, como algo que ele queria mostrar para alguém que ele estava certo. É uma ideia que realmente precisamos ter cuidado, porque a realidade do suicídio, ela é muito triste, é muito dolorosa para quem perdeu aquela pessoa a qual tinha de repente afeto, algum laço, algum elo, amor, até mesmo nos episódios de, sei lá, raiva, decepção, que acontece às vezes em alguns conflitos. Quando a pessoa morre, ainda mais tirando a vida, temos um sentimento também de puta que pariu, né? Caralho, que merda. Mas é interessante olhar por esse lado, nessa linha de entendimento, né? Aquele que comete o autoextermínio, que se suicida, queria mostrar para alguém que ele estava certo. Para não ficar tão maçante o assunto, essa linha de entendimento fez com que eu enxergasse algo no aspecto da recuperação, tratamento, até mesmo já a vida de uma certa forma estabilizada, com sobriedade e abstinência já por um bom período. E temos aí a realidade da recaída. Se liga nessa. Depois eu vou falar mais um pouquinho também dessas duas visões na questão de mostrar para alguém que você estava certo. A recaída, pegando essa ideia do possível entendimento na questão do suicídio, de muitas possíveis verdades, a recaída, em algum momento, pode ser também algo que alguém então queira mostrar ao outro que ele estava certo. Vamos explorar, calma aí. Lembrando, é uma reflexão livre, sem juízo de valor, que também pode ter algo ali, mesmo que de uma natureza inconsciente. Então vamos observar, tá? Deixa eu só manter aqui as manutenções, revigorando o meu corpo, devido a períodos mais turbulentos que eu venho degustando, já compartilhado nos vídeos anteriores, não vou nem repetir. Pensando que, obviamente, quem está assistindo, mesmo que seja alguém recente, e aí, obviamente, sem esse corte estúpido que eu dei, do tipo, não vou nem repetir, de uma certa maneira existe, né, essa continuidade. E eu me arrebentei todo. E agora eu tô dando um talento em tudo que ficou estourado. Pois bem, né, vamos lá. A recaída também é uma forma de mostrar ao outro que você estava certo. Cara, não tem nem como mensurar essa ideia, sabe? Porque os reais fatores que podem principalmente estar associados
até mesmo um lapso podemos considerar nesse caso. Progressivamente a recaída também, né? Dentro de alguns conceitos não haveria diferença, mas por outros conceitos, e também consideravelmente muito plausíveis, existem grandes diferenças entre lapso e recaída, tal qual voltar a usar. Mas, dentro dessas ideias, muito semelhante à questão do autoextermínio, do suicídio, a angústia que habita, talvez, nessa pessoa que já tinha ali um considerado nível de tempo sem o uso do seu subterfúgio destrutivo, transitando, inclusive, por uma série de questões junto diversos tipos de doenças mentais que são comuns, como ansiedade e depressão, transtornos também que muitos se encontram semelhantes às questões da adicção em algum momento, bipolar, borderline, não suportando mais as suas tentativas incansáveis, intermináveis, e ainda assim aquele sofrimento. Pode existir em algum momento, seja isso feliz ou triste, um encontro a uma recaída, talvez inesperada naquele momento, mas já condicionada por vários momentos onde a grande frustração, o grande descontentamento a levou até lá. É interessante porque o que fez com que eu pensasse nisso é exatamente o processo que eu estou vivendo. Curiosamente, o início desse tratamento que foi ajustado na questão da ansiedade e da depressão, ele fez com que eu já não sentisse, como constantemente eu tenho, até mesmo desde a infância, a morte como um alívio, por não conseguir viver, não conseguir existir. Mas isso potencializado a algo totalmente discrepante a tudo que eu vivo, né? Inclusive das minhas próprias participações, com alegria, com felicidade, com carisma, com afeto, carinho, amor, transparência, presença, praticamente todos os núcleos que eu tenho. Mas é aquele incômodo interno que não sai, não importa o que aconteça, cara, não importa o que tenha, não importa o que faça, é quase que uma maldição sentir angústia até o fim, quando não além. Então, no meu processo inicial, né, dos vícios de droga, álcool, na recuperação, passando por várias realidades, uma recuperação muito dolorosa, muito sofrida, muito dura, muito exigente. Ainda assim, nesses momentos, constantemente era a realidade de morrer o alívio. Mas com certeza, trabalhando uma série de coisas, principalmente os registros dos momentos bons, né, para validar, principalmente quando entramos nesse lugar, fazia e fez, e espero que sempre faça, o encontro de uma força muito maior para se manter vivo. E agora que eu iniciei ajustes nos medicamentos que eu já usava para ansiedade e depressão, devido à crise de ansiedade que eu tive, e a implementação de novo medicamento, até mesmo o grande nível de susto e preocupação que eu vivi na crise de ansiedade, que durou um dia inteiro, não foi uma hora. Só que, obviamente, pelos meus conhecimentos e minhas práticas, eu consegui organizar, já compartilhado nos vídeos anteriores, e ficou tudo bem, né? Para não estender muito.
Existia um momento, por ser muito semelhante à crise de ansiedade com a crise de abstinência, velho. É muito semelhante. O que as distingue é que na de abstinência existe, né, o elemento droga, ou qualquer outra coisa, né, na característica de vício, que então você consegue, de uma certa maneira, entender a ausência disso, né, ou não poder consumir desse elemento. Na crise de ansiedade são outros elementos, né, uma série de elementos cruzados, tanto que existe também na de abstinência, né, nessa crise de ansiedade, as sensações, os sentimentos, os pensamentos, cara, a forma que reage no corpo é muito parecida. Mas, ainda assim, por ter ali, né, ainda alojado, presente, dependendo do momento, correspondente à recuperação, tratamento na questão da droga ou do vício determinante, tem também as questões da substância no organismo, né? Muito mais a questão da droga, álcool, psicofármacos. Então o que me deixou muito assustado foi ter uma crise de ansiedade que me levou diretamente, velho, nas sensações que eu tive, inclusive por longos períodos, de crise de abstinência. Associando essas realidades, algo que há muito tempo eu não tinha, apareceu, talvez como um demônio que estivesse adormecido. Fissura e droga, velho. Fissura, malandro. Porque eu tenho uma divisão, conforme eu fui estabelecendo algumas verdades que condizem aquilo que eu realmente entendo e são possíveis de mudanças. Tem o pensar em droga. Pensar, cara, ok. Aí tem a vontade da droga, aí tem a fissura da droga, ou os vícios determinantes, e aí tem as questões da abstinência. Eu mesmo tive uma síndrome de abstinência demorada ou tardia, com mais de 80 dias sofrendo os mesmos efeitos, né, de tremer no chão, desesperado pra usar. Então, mano, esses episódios que eu vivi, eles ficaram muito marcantes dentro de muitas coisas que eu já vivi, estudei, convivi, etc. na realidade da recuperação. E me deu, de ordem progressiva, comecei a pensar em droga. De ordem progressiva, comecei a ter vontade de usar droga. E numa ordem progressiva, eu tive fissura. Não uma fissura brutal, mas uma fissura marcante. Uma fissura que incomodou por alguns dias. Nessas realidades, revisando a importância de muitas coisas que eu já fiz no início da minha jornada, hoje já não tão presente, resgatei uma série delas também, compartilhei nos vídeos anteriores. E com certeza, pelo auxílio medicamentoso também, entre todas as outras coisas que eu faço, consegui diluir aos ventos aquele estado de fissura que já não mais está presente, né? Até porque eu estou muito mais próximo do meu psiquiatra, assistido, acompanhado. Estou estabelecendo uma nova característica terapêutica, a minha complexidade com um novo profissional, que ontem eu passei por uma consulta, um encaminhamento, retomei uma série de coisas que favorecem com que tudo possa melhorar, né? E aí hoje, aos ventos da vida, eu comecei a pensar, porque eu tô numa pulsão criativa que tá demais, né? Compartilhando os vídeos aqui. Hoje é o terceiro vídeo que eu faço, eu acho. E aí começa a vir as coisas. E hoje eu não usei o Nelsoro, velho, mas eu tô detonado, mano, na questão de respiração, tá ligado? Muito ruim, cara. Muito ruim. Olha que interessante, até mesmo isso remete, né, às questões de
memórias eufóricas de uso. Eu não tinha pensado aí, eu gosto quando eu sinto as coisas junto com vocês. Então essa pulsão e essa compulsão transferencial, nem sei se existe essa palavra, em algo que me promove prazer, como por exemplo criar conteúdo, também faz parte de uma série de práticas que favorece eu sair de zonas de risco psicológicas, emotivas, né? Porque físicas é mais fácil de evitar. Conectando assuntos que ficaram aí aos ventos, esse início de tratamento, que tem 10 dias, porque hoje eu comecei a tomar o mesmo remédio que só toma à noite e de manhã. Inclusive eu tive, perceptivelmente, né, o meu estudo, algumas alterações, como em algum momento nos primeiros vídeos, no período da manhã, um estado mais de excitação que chegou a uma pequena euforia, e posteriormente uma relaxada, né, para não deixar tão prolixo, que permitiu também que eu acessasse áreas mais sutis. E curiosamente, né, nesse trânsito, agora são 4 horas, tô desde as 6 da manhã na rua, começou a dar uma pequena baixa. Então são efeitos que eu consigo identificar. Essas são algumas coisas que eu sempre compartilho, eu consigo identificar o processo. Não importa o quanto tenha sido difícil, o todo sempre da minha vida, pra mim sempre foi importante identificar o que acontece. Então, compilando tudo, né? Eu não penso mais em autoextermínio. Até porque eu jamais, ou melhor, tenho respeito real a essas questões. Mas da ideação eu nunca cheguei na arquitetura. Então é algo que até mesmo implica uma questão de covardia em tirar sua própria vida, sabe? É que essas coisas talvez só entendam quem passou, vive, né? Ou pessoas que realmente estudam, até mesmo para auxiliar, acompanhar, trabalhar, né, conosco, vamos dizer assim. Mas independente dessas duas realidades, né, ter essa relação do suicídio ser, dentro de uma linha de entendimento, algo que a pessoa quer mostrar para o outro que ela estava certa, é interessante porque eu já senti isso, tá? Eu até mesmo, cara, de uma certa forma, 2010, quando eu comecei a escrever, talvez eu já quisesse, sem saber, mostrar para os meus que eu estava certo, que eu não aguentava viver, mano. Inclusive que naquele momento eu estava drogado. Diga-se de passagem, realmente, não de uma forma consciente naquele momento, através dos meus resgates investigativos analíticos, propriedades iniciáticas, terapêuticas, hoje é muito claro pra mim como eu comecei a usar drogas, álcool, aos 14 anos de idade, porque eu nunca consegui me adaptar, me adequar às formatações, padrões comuns da vida. E ali então eu encontrei uma forma de, sei lá, estimular, relaxar, anestesiar de uma certa forma. Mas também era uma forma que ficou muito caracterizada quando eu comecei a usar cocaína aos 25 anos, que foi altamente destrutivo em apenas 4 anos, até os 29, quando eu iniciei a jornada, e mostrar, de uma certa forma, para minha família, os amigos não tanto, mas para minha família, os meus pais principalmente, que não importasse o que eu fizesse, eu não conseguia, velho. Então naquele momento, não o aspecto da recaída como estamos aqui explorando de uma forma sem juízo de valor, mas ali havia junto, cara, a questão do uso, um grito de desespero para ser entendido, para ser compreendido, não o aspecto de ser amado, acolhido, pois isso sempre existiu, mas em mostrar, cara, que eu não conseguia, mano.
e mostrar que eu não conseguia. Então esses amadurecimentos, né, nessas relações mais filosóficas até, mas de uma ordem psicológica, eu fui trabalhando ao longo da minha vida, que ali habitava-se na importância da sobriedade e abstinência. Então, né, costurando aí todas essas faces, também presente a questão do suicídio, sempre teve essa relação de não aguentar, não conseguir, não importa o que faça ou não faça, não vai, mano, né? Então, até mesmo essa comum característica, né? Não que isso seja sempre assim, mas essa comum característica em deixar uma carta é tipo mostrar, sabe? E o pior de tudo, né? O que é mais triste, cara, porque realmente, infelizmente não para todos, mas para alguns, que é o meu caso, que tenho muita presença de pessoas que me gostam de mim, e quando deixamos alguma coisa desse tipo, é realmente pra mostrar, cara, que não conseguia, tá ligado? É foda, mano. Mas também tem sido um alívio agora não ter essas angústias, essa agonia, esse desespero, tendo a morte como solução. Até porque eu conseguia viver muitos momentos sem ter isso. É somente quando o bagulho estourava. Dessa vez, olha que interessante, dessa vez, até mesmo, talvez, por já ter iniciado o tratamento de ansiedade e depressão no meio do ano passado, então de uma certa maneira existir ali uma estabilidade um pouco mais notável, não sei. Pode ter explodido a crise de ansiedade como um prelúdio a algo mais sério, não no aspecto de tirar a vida, mas de um colapso talvez maior, né? Novamente pensando aqui com vocês e explorando. Mas vamos canalizar o assunto até para entrarmos numa linha de encerramento. Mesmo que já esteja praticamente dito a ideia, né, aqui compartilhada com vocês, vamos enfatizar um pouco mais aí, caso ainda não tenha ativado algum tipo de semelhança a isso, né? Ou faça sentido para alguém. Esse tipo de música, ele me acalma, velho. Vamos respirar um pouquinho junto, como se isso permitisse respirar. Tô todo cagado de respiração e fico fumando essa porra. Isso é vício, velho. Fazer o quê? Caralho. Então vamos lá, né? Só um parênteses, vai. Não adianta, cara. Sou prolixo mesmo e cruzo muitos assuntos. Um parênteses aqui curioso, né? Uma pequena alteração hoje num aspecto um pouco mais... menos, eu diria, não mais. Menos... estável como foi, né? Traz ainda um pouquinho de ansiedade, né? Mas como já essa natureza foi revelada a mim no aspecto de crise, é interessante como eu consigo aplicar as coisas para talvez moldá-la a um formato que não me fisgue por completo. Talvez por isso hoje eu esteja criando tantos conteúdos, que aqui eu recebo de fato uma liberação que me promove prazer, né? Eu não sei porque travou a boca agora, mas beleza. Então vamos concluir, vai? A ideia, né, dessa questão do suicídio ser mostrar para alguém
a recaída também ser uma forma de mostrar para alguém, né, que estávamos certos. E é interessante isso, né? O que mostrar que estávamos certos, né? Sendo que essa é uma realidade que vai machucar aqueles que amamos, mas é insuportável. É insuportável, mano, é insuportável, mano. Principalmente quando temos muito. Mais principalmente ainda, diria eu, quando temos muito de afeto, velho. De presença. Mano, aí... Só que isso faz com que nos sintamos um lixo, um merda, um câncer que contamina todos. É muito foda, velho. É muito foda. Então trabalhar essas paradas, mano, é sinistrão, mano. Né? Pra quem gosta, né, dessa sofrência prolixa que eu tenho. Mas eu acho que nesse novo momento eu vou conseguir sublimar uma série de questões e começar a viver de uma forma mais leve. Eu criei esperança em cima disso. É uma esperança prática, tá? Vamos lá. A recaída, como eu já falei um pouquinho, ela de repente tem uma natureza progressiva, né? Até mesmo podem ter existido pequenos lapsos. Novamente há ilhas de abstinência, onde tem um curto período, ou um longo período, não sei, de sobriedade e abstinência, tanto quanto alguns pequenos lapsos, né? Isso também entra em alguns níveis de entendimentos e práticas até mesmo funcionais, para quem de repente consegue equilibrar esses fatores. Mas ainda assim, né, vamos focar um pouquinho na recaída, porque a recaída ela já entra no aspecto de um período um pouco mais continuado, algumas relações de danos, às vezes somente pessoal, ou ainda também no aspecto mais progressivo, danos externos. E existe um grande risco nessa realidade disso se tornar uma volta ao uso. Estando dentro dessa linha de pensamento, executando uma série de coisas, uma série de práticas, estabelecido uma série de coisas também, até mesmo de uma ordem mais padrão, né, com, sei lá, uma estrutura de questão econômica, já tendo também estabelecido algum tipo de conforto subjetivo, energético, espiritual, relacionamentos de todas as sortes, desde amizade, vizinhança, né? Vivendo de uma certa forma, mas ainda assim, quando... Olha, eu acabei de pensar numa coisa, mano, que louco, velho. Acabei de pensar num bagulho, mano, se liga. Essa linha de pensamento, ela só pode existir, ou ela poderia existir, se você tem algum tipo de ligação muito profunda, inclusive, e não importa, realmente não importa o tempo dessa profundidade. Porque às vezes, e infelizmente isso tem acontecido muito com os jovens, é extremamente preocupante, velho. São consequências da nossa era, eu também já compartilhei de monte aqui. Às vezes você tem uma ligação de um dia, de meio período, não sei, onde a rejeição, a negação, a humilhação, o abandono, entre diversas outras coisas, que te anule numa realidade de pertencimento, faz com que você queira tirar a vida, velho. Então, nessa ideia, cruzando as questões do suicídio e a recaída, desse romance, dessa dramatização, sem juízo de valor, né, e muito menos colocando como uma afirmativa, é uma linha de pensamento, né, e eu que acabei explorando isso na poética, obviamente, da adicção. Isso só tem pontos de ligações, se você tem um elo de conexão, mesmo que seja só o seu, inclusive, muito profundo com alguém, ou alguma coisa, não sei. Podemos também pensar dessa forma.
E caralho, mano, tô ficando com dor de cabeça, velho. Puta que pariu, mano. Olha, eu já estou em medidas fortificantes para esse meu estado leguminoso de conversões psicossomáticas, inclusive impactantes, sabe? Como, ó, mano, eu tenho uma sacolinha de remédio, velho. Vai tomar no cu, mano. Que raiva, velho. Eu fiz um vídeo falando da raiva, mano. Só o ódio pra me tirar disso, velho. Filha da puta, que raiva, mano. Eu preciso tomar logo o remédio, porque senão eu fico com enxaqueca depois, velho. Mano, que maldição. Sexta-feira eu tenho médico, velho. Sexta-feira eu vou no médico, mano. Fazer um check-up absoluto, mano. Tomar no cu, velho. Maldição isso, viu? Mas tá melhorando. Mas faz parte da sinusite. Eu acho, né? Sei lá. Existindo, então, esse elo de profundidade de alguém, e até mesmo muito semelhante, mas não podemos colocar isso como algo próximo e conectado, mas a relação que talvez atuaria de uma forma completamente inconsciente, tá? Sendo talvez somente possíveis níveis de entendimentos coligados a outros fatores que não a premissa de você tentar, esse alguém tentar, né, no caso, essa ideia possível ao se tentar, né, ao existir, pelo menos é isso que eu tô tentando dizer, né, sem uma característica de algo ou alguém, uma ideia livre. Esse elemento, né, esse fator, esse objeto, essa subjetividade ser identificada com várias outras coisas, como, sei lá, porra, deixou de ir no grupo de 12 passos, deixou de treinar, deixou de acreditar em algo energético que te faça bem, ou espiritual, viveu um perrengue, terminou um relacionamento, foi mandado embora, só merda, tá sem grana, tá fudido, qualquer merda, velho, merda que vai detonando, tá ligado? Novamente, as identificações do que eu tenho passado, transferidos e o estudo junto à vida, né? Obviamente com não todas as ilustrações, mas coisas muito próximas. E aí, não existindo a questão do suicídio como solução, mas talvez já habitando uma grande angústia, até mesmo, sei lá, no momento de prazer, porra, conseguiu o emprego dos sonhos, caralho, mano, o financiamento da casa terminou, sei lá, qualquer bosta assim, mano, porra, sei lá, qualquer coisa que dê alegria, mano, pode ser o momento de recair, né, pra mostrar ao outro que talvez ele fosse foda, que conseguiu aquilo, tão foda que foi lá e recaiu, ou que não aguenta mais viver, só bucha e recaiu, porque é uma forma também, é um caminho que se conhece, é um lugar que se conhece, velho, mano, de não aguento mais, sabe? Tem uma coisa interessante aí. Isso porque eu queria fechar, né? Mas eu tô com o tempo ok. E tá beleza. Existe uma ideia também que é muito interessante, velho. Porra, mano, eu não sou entendido, eu não sou compreendido. Não importa o que eu faça, eu não faça. Porra, ninguém me entende. Ah, eu vou fuder com você. Eu vou fuder com você. Eu vou usar pra te fuder. Caralho, mano. Eu vou usar pra te fuder, velho. Mano, e esse é um bagulho, velho, que a gente pensa às vezes. Com quem foi que eu falei? Ah, lembrei. Ai, caralho, quase que eu aperto aqui. Tava aí um dos meus momentos de acompanhamento, aconselhamento na qualidade terapêutica, né? E um atendimento. E aí a pessoa falou, ela falou X coisa, que não tem nada a ver com droga, também não tem nada a ver com vício caracterizado, tem a ver com a vida já, né? Ela falou, não, quer saber? Eu vou fazer X coisa pra ver como ela vai se fuder depois. Eu falei, mano, presta atenção de novo no que você falou, velho. Ele falou, não, eu sei que não dá, mas dá vontade. Eu falei, mano, e na droga, muitas vezes acontece a mesma coisa, velho. A gente passa por aquele bololô, mano,
Mano, aquela dissimulada realidade impossível de ser vivida. Puta, a gente tá num conflito com alguém. Fala, mano, então você vai ver então, mano. Agora, é? Não tá dando desse jeito? Então agora eu vou me fuder agora pra te fuder. O bagulho é muito louco, velho. O bicho homem é cabuloso, mano. O bicho homem é cabuloso, velho. Bicho ser humano, vai, também. Vamos aí, vai. Então, cara, era basicamente isso que eu queria compartilhar, sabe? De novo, mano, sem juízo de valor, velho, sobre isso ser certo ou errado, ser verdade ou mentira, não é nada disso, velho. Não é nada disso. São reflexões livres, né, que estão pulsando aqui na minha qualidade criativa criadora. E eu tô com vontade de mijar, velho. E eu tô promovendo esse momento de prazer pra mim, cara. Né, porque eu tô lutando e retomando uma série de coisas que até mesmo eu já até cheguei perto de falar, porra, passou, agora o bagulho vai. Não, mano, vem uns incômodos ainda, velho. É foda, tá ligado? Mas tem que resistir, porque são processos, né? E pra mim foi legal esse tipo de reflexão, né? Talvez alguém de repente se identifique, não nas questões de suicídio ou recaída, mas algumas coisas da vida, né? O fenômeno da existência, as nossas interfaces sociais, pessoais, e que possa, né, obviamente, ser traduzido para a sua verdade, você na sua individualidade, sua singularidade, sua individuação, né? E assim, então, possamos todos criar vossas jornadas ao caminho do bem e amor. Cara, eu escrevi tanto isso no meu primeiro livro, no meu segundo livro, no meu terceiro livro, ao caminho real, do bem e do amor. Era alguma coisa assim, pela verdade, não sei. Mas cara, o caminho do bem e do amor, mano. Certo, é isso, gente. Vou seguir aqui pra dar uma mijada. Talvez esteja melhorando um pouco a infecção urinária. Mas tô com minhas garrafinhas aqui, se precisar. Eu já dei um mijão hoje na garrafa, não tinha como chegar a tempo no lugar que eu queria. E ficamos por aqui, demorou? Nós!